Fala galera, tudo bom com vocês? Tudo jóia? Olha só, a proposta de hoje é um pouquinho diferente. A gente vai começar a ver frações, certo? Só que de uma forma diferente, através de slides, para vocês entenderem melhor, tá bom? Então vamos começar? Então, ideias relacionadas às frações. Então, o que será que as frações têm a ver com música? Por que eu coloquei esses desenhos aí de música, de notas musicais, uma guitarra? O que é que vocês acham que tem a ver? Olha só, ideias relacionadas às frações ou à fração. As frações, elas são usadas no mundo da música. Se você quiser aprender a ler partituras, é preciso entender os seguintes conceitos. Então, quando o compositor ele cria uma nova melodia, ele expressa um sistema de escrita chamado notação musical. E nela, elas têm um papel fundamental, desempenham um papel fundamental em relação às frações, certo? Então, ó, as unidades em que os tempos de música são medidos são chamados de semibreves, tá? Aí aqui, ó, onde as frações entram? Elas servem para descrever intervalos de tempos menores. Então, cada símbolo mostrado na imagem abaixo, vou mostrar para vocês, ó. Cada símbolo mostrado aqui, certo? Nessa imagem que eu vou mostrar, ele vai representar a metade do termo anterior. Tipo, a semibreve. Olha a primeira aqui, ó. Essa primeira. Peraí. Nós temos a primeira, aqui, ó. A semibreve. Ela tem a representação do ladinho e do lado tem um. Então, ela representa o inteiro, né? Aí tem aí a mínima. Acompanha comigo. A mínima aqui, ó. Essa segunda. Ela já é o quê? Um meio, ou seja, a metade da primeira. A semimínima já é um quarto, ou seja, a metade de um meio. A colcheia, um oitavo. A semicolcheia, um 16avos. A fusa, um 32avos. A semifusa, um 62avos. E a quartifusa, um 128avos. Vocês estão vendo que está utilizando as frações aqui, certo? Beleza? Então, vamos continuar o nosso conteúdo, tá bom? Então, ó, o que é uma fração? Eu acho que vocês já ouviram falar e a gente usa fração no nosso dia a dia. Por exemplo, você vai comer uma maçã. Aí você diz, mãe, eu não quero ela inteira. Então, se você não quer ela inteira é o todo, certo? Então, eu quero a metade. Então, eu cortei em duas partes. Então, eu tenho ali um meio, certo? Que você vai comer só um pedacinho e ela foi dividida em duas partes. Não se preocupem que a gente vai ver isso bem direitinho, tá bom? Então, vamos estudar essa primeira parte em relação ao numerador e o denominador, certo? Eu fiz aqui, ó, a escrita bem direitinho, ó. O número que fica embaixo do traço é o denominador. E o número que fica acima do traço é o numerador. Aí, aqui embaixo, ó, também tá, ó. Numerador acima do traço, vocês estão vendo. E denominador, ó, abaixo do traço. Beleza? O numerador, ele indica em quantas partes o inteiro foi tomada. Por exemplo, vamos supor que eu tenho uma barra de chocolate. Aí, as partes que eu comi ou que eu pintei numa fração, ela é chamada de numerador. E a quantidade de partes que é dividida é o denominador. Ou seja, o denominador indica em quantas partes o inteiro foi dividida. E o numerador indica aquelas partes que são pintadas ou que foi consumida, certo? Eu vou mostrar para vocês através de figuras, tá bom? Presta atenção. Então, bora lá. Tá bem claro, né, galera? Então, vamos continuar. Pronto, então aí eu tenho uma representação geométrica que fica melhor pra gente entender, tá bom? Olha só, eu tenho aí, vou afastar um pouquinho, eu tenho aí, ó, um meio. Deixa eu colocar o lápis de novo pra mostrar pra vocês, ó. Tem aqui um meio, então quer dizer que
Esse inteiro aqui, ó, era uma barrinha de chocolate, isso aqui. Aí eu dividi em duas partes, então quer dizer que o denominador é o de baixo, é a quantidade em que esse chocolate foi dividido. E essa partezinha que tá pintada é justamente o numerador, tá certo? Tranquilo? A próxima, aqui do ladinho, ó, 1/3, certo? Então, sejam vendo que o inteiro foi dividido em 3 partes, que é justamente o denominador, e foi pintada apenas uma parte. Tranquilo? Tudo certo, né? Do lado, ó, aqui o próximo exemplo tem 2/3, então indica que o inteiro foi dividido em 3 partes e foi consumido ou pintada, no caso aí, apenas 2 partes, certo? Próximo, aqui embaixo, deixa eu apagar aqui. Aqui embaixo, ó, eu tenho 3/2, deixa eu pegar o lápis de novo. Eu tenho aqui, ó, 3/2. Só que esse aqui, ele era um pouquinho diferente, ó. Essa parte aqui, o denominador é menor que o numerador. Aí, o que é que você faz? Você tem que pintar 3. Aí, você pega e coloca a barrinha dividida em 2 partes, aí faz outra barrinha dividida em 2 partes de novo. Como você tem que pintar 3, aí você pega, pinta 1, 2, 3, tá certo? Então, tá aí a representação geométrica. Tranquilo? Do mesmo jeito, você vai fazer com os outros, tá? Do ladinho dele, ó, tem 4/5, aí dividiu em 5 partes, pintou 4. Embaixo, ó, o mesmo caso. Deixa eu pegar o lápis de novo para mostrar para vocês. Aqui embaixo, ó, do mesmo jeito. O denominador, ele é menor que o numerador. Aí você faz do mesmo jeito. Divide o inteiro em 4 partes, ó, aqui. Aí coloca outro dele, divide em 4 partes. Aí vai pintar agora as 5 partes. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Tranquilo? Essa é a representação geométrica. Tranquilão? Do mesmo jeito, esse exemplo aqui, ó, 6/3, ou 6/3. Você pega, faz 1, 2, 3, 1, 2, 3. Como tem que pintar 6, então 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? Beleza, né? E assim sucessivamente. Então, a representação geométrica também não é nenhuma novidade para vocês, que eu creio que vocês começaram a ver nas séries iniciais e estão continuando agora no ensino fundamental 1, tá certo? Beleza, meus amores? Então, vamos para a próxima parte. Então, aqui nós temos um exercício para a gente responder juntos, tá? Aí, eu não coloquei resposta porque vocês vão fazer no caderno. Eu vou explicar umas duas e vocês vão no caderno desenhar a figura e colocar as respostas, tá? Quando você colocar no caderno, é colocar assim. Por exemplo, a aula de hoje, como é de slide, aí você coloca ou o vídeo mesmo, que é um videozinho, você coloca vídeo do dia tal, respostas referente ao slide do vídeo, certo? Porque às vezes tem as atividades do livro, do caderno de atividades ou folhas extras, tá? Então essa você coloca em especial retirado do vídeo, tá bom? Então vamos lá. A primeira, eu tenho uma figura na letra A, ela foi dividida em 18 partes. Deixa eu mostrar pra vocês, deixa eu pegar o lápis novamente. Peguei aqui. Ó, essa figura aqui foi dividida em 18 partes, tá? Aí 18 é justamente o número que fica aqui embaixo do traço, né? E aqui em cima vai ficar o quê? Essa partezinha verde que está pintada, beleza? Tranquilo, né? Do mesmo jeito na letra B, ó, aqui. Embaixo vai ser a quantidade que esse aqui, ó, foi dividido. Que o gráfico de pizza ou o círculo foi dividido. E a parte que tá de vermelho é justamente a parte que vai ficar em cima, tá bom? Beleza? Do mesmo jeito, ou seja, na mesma análise, você vai fazer com a letra C, D, E, F, G, H e I, tá certo? Outra coisa, vocês perceberam que não é obrigado a sequência de estar pintado ser uma atrás da outra, não. Pode ser aleatório, como essa G, ó. Tem algumas partes tomadas, ou seja, pintadas, mas está aleatório, mas você conta do mesmo jeito. O total de quadradinhos, no caso dessa figura, fica embaixo do traço
e as partes que estão pintadas, no caso aí de cinza, fica em cima, beleza? Então, essa é a representação geométrica, tá bom? Vamos adiante. Então, eu tenho aqui o próximo. Como que a gente lê essas frações, tá? Então, meus amores, quando embaixo, ou seja, no denominador for 2, a gente lê meio. Quando for 3, terço. 4, lê quarto. 5, quinto. 6, sexto. 7, sétimo. 8, oitavo. 9, nono. 10, décimos. 100, centésimo. 1000, milésimo. Aí eu tenho uma dúvida. E quando for, por exemplo, 15, 21, 31, 142. E aí, como que lê? O que é que vocês acham? Então, preste atenção. Por exemplo, eu vou mostrar para vocês esses exemplos com esses termos que estão citados aí, ó. No caso, esses termos aqui. Vou pegar o lápis. E depois eu vou mostrar para vocês um aleatório, como eu falei agora, tá? Então, eu tenho aqui, ó, o primeiro. 1 sobre 2, 1 meio. Eu não falei que quando embaixo for 2, a gente lê meio? Então, o número de cima você lê normal, repete ele, tipo 1, aí o outro, meio. Aqui, a segunda, ó, tem 3 embaixo, então lê terço, né? Então, repete o numerador, 2, aí embaixo tem um 3, então 2 terços, tá? Próximo, ó, repete o numerador, aqui, 3, aí quartos. Aí a outra, 2 quintos, 1 sexto, 4 sétimos, ó, 6 oitavos, 5 nonos, 1 décimo, 1 centésimo, 1 milésimo. E esse aqui, minha gente, ó, e esse? 6 sobre 21, como que lê? Então, 6, 21 avos. Se fosse 6 sobre 31, 6, 31 avos. Se fosse 6 sobre 53, então 6, 53 avos. E assim sucessivamente. Beleza? Tranquilo? Tudo certo, né? Vamos adiante? Bora lá. Deixa eu apagar aqui e passar para vocês. Então, eu tenho aqui alguns exemplos respondidos para a gente analisar tanto a escrita da representação, ou seja, a leitura, e a forma geométrica de cada um do lado, tá certo? Então, tem aí, ó, 1 sobre 2, então, 1 meio, e do ladinho, ó, deixa eu colocar o lápis para mostrar para vocês. E do ladinho dele, vem lápis, e do lado dele, ó, aqui, ó, tem a representação geométrica. Foi dividida em 2 partes e pintadas apenas uma, tranquilo? Letra B, ó, aqui, ó, 1 terço, dividido em 3 partes, pintado 1. Letra C, ó, 2 quartos, dividido em 4, pintado apenas 2. A outra, ó, 3 terços. Essa questão aí era uma questão para eu discutir em sala de aula com vocês. Porque eu ia lançar ela e dizer, e aí, galera, essa questão tá certa? Aí muitos de vocês iam dizer, não, tá errado. Por quê? Porque aí tá pintado um elemento só. Era para estar pintado os 3. Porque a parte de cima não indica em quantas partes o inteiro foi comido, tirado, pintado. Então, aqui estaria pintado tudo, certo? Beleza, né? Não esqueçam disso, quer dizer. Aí na E, agora a E não seria pegadinha. Olha a E, ó. Eu tenho a mesma coisa, só que eu mostrei na real como é, ó. 5 foi dividido em 5 partes e pintado as 5. Tranquilo? Tudo certo, né? A outra, ó, 1 décimo, então, foi dividido em 10 partes e pintada apenas uma partezinha. Beleza? Tudo certo, né? Na G, do mesmo jeito, foi dividida em 11 partes e eu nem falei a leitura, né? Então, ó, repetindo a leitura, 3 sobre 3, 3 quintos, 5 sobre 5, 5 quintos, 1 sobre 10, 1 décimo, 2 sobre 11, 2 onzeavos e 7 sobre 14, 7 14avos. Lembrando que o numerador é a parte que foi tirada, pintada, consumida e o denominador é a parte que você divide o seu inteiro. Beleza? Podemos ir adiante. Vamos lá, galera? Então, meus amores, eu espero que vocês tenham aprendido, certo? E estejam bem, estejam se cuidando.
e estejam morrendo de saudade também, como eu estou, e façam as atividades. Então, eu já me adiantei, coloquei aí as páginas das atividades que são, olha só, deixa eu frisar aqui para vocês, tá? E o lápis não quer aparecer, mas ele apareceu. Páginas, tá? Aqui bem circulado. 33, 34, 35 e 36. Se tiver no caderno de atividade, eu coloco lá no grupo do WhatsApp, tá? Então, um beijão, até a próxima, se cuidem e tchau, tchau, meus amores. Deixa eu apagar o lápis para dar um tchau!